mensagem nessa noite seria isso aqui, ó. Ela está no versículo de número 32, que diz assim, ó: não vos tornei causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, e nem tampouco para a igreja de Deus. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Não se tornei vós o quê? Tropeço, nem para esse, nem para aquele, nem para aquele lá, nem para judeu, nem para ímpio, nem para cristão, nem para a igreja do Senhor, e assim por diante. Ou seja, que nós não venhamos trazer escândalo, que nós não venhamos ser motivo de escândalo. É a Bíblia que diz, motivo de tropeço para alguém que quem sabe está começando, caminhando, ou quem sabe alguém que está um pouco fraco ou fraca, né? Fragilizado por causa do mundo mau que nós vivemos. Então, no versículo de número 23 diz: olha, todas as coisas me são lícitas, todas, mas alguma delas não me convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, nós temos que entender e que aprender que nem tudo traz edificação. Nem tudo. A palavra já foi bem clara que tudo são lícitos, ou tudo é lícito, mas algumas delas não me convêm. Algumas delas nós precisamos separar, porque não traz o quê? Não traz edificação. Então, quando nós fizemos ou praticamos tudo, ou todas as coisas, ou aquelas todas que a Bíblia diz que nos são lícitas, ou seja, está exposta, e o homem, ele pode praticar, e a mulher, ela pode praticar, só que elas não convêm, ou algumas delas não lhe convêm, algumas delas não vai ser bênção para a tua vida, algumas delas não vai ser bênção para a nossa vida. Por quê? Porque elas não trazem para nós edificação. Algumas não edificam, algumas não traz bênção para a nossa vida. E às vezes nós precisamos cuidar para que nós não venhamos nos aproveitar da liberdade que Deus nos dá. Irmãos, eu acho lindo, diga lindo, isso, mas não é eu, é a liberdade que Deus dá para o ser humano. Como assim, pastor? Que o Senhor quer dizer? De você poder dizer assim, ó, eu tenho liberdade para escolher o meu Senhor, eu tenho liberdade para me classificar algumas coisas que eu posso usufruir, que eu posso fazer, que eu posso praticar na minha vida, e vai ser bênção, vai me trazer benfeitoria, vai agradar a Deus, porque a minha escolha aqui, enquanto eu viver esses poucos dias, que é muito pouco, o tempo do homem, que a Bíblia diz que é como a erva, que cresce, que floresce, que dá folha, mas daqui a pouco, num curto tempo, ela murcha, morre, se acaba.
acaba. Mas, irmãos, é maravilhoso, eu volto nisso aqui, é maravilhoso quando você mostra, quando você pratica, ou quando nós mostramos, quando nós praticamos, que nós podemos fazer aquilo que desagrada ao Senhor, mas nós lutamos para fazer a vontade de Deus com toda a liberdade que temos, porque hoje eu tenho 54 anos, não sei mais quanto é que eu tenho, você tem 21 anos, a outra tem 40 anos, o outro tem 70 anos, outro tem 30 anos, outro tem 19 anos, outro tem 22, 23 anos, e pode dizer assim: eu tenho liberdade para fazer aquilo que eu quero da minha vida, mas você escolhe essa liberdade para fazer a vontade de Deus. Isso eu acho maravilhoso. Isso eu acho algo especial, irmãos. Quando você hoje tem liberdade, quando você hoje pode, como aquele ser, aquele jovem, aquela jovem, aquele adolescente, aquela adolescente que fica esperando o tempo dela passar, ou ele passar de maior, para dizer assim: eu estou esperando para quando chegar nesse momento eu fazer aquilo que eu quiser fazer. Mas quando chegar nesse tempo, ele ou ela pensa assim: ó, eu vou usar o meu tempo, eu vou usar a minha vida, eu vou usar o tempo que Deus me der nessa terra para me servi-lo, eu vou lutar, eu vou pelejar para fazer a vontade do Senhor, na minha fraqueza, na minha pouca força, na minha pequena fé, quem sabe tamanho ou menos de um grão de mostarda, mas eu tenho liberdade para fazer aquilo que eu quero fazer, mas eu vou usar essa liberdade para fazer a vontade de Deus. Eu observo que a minha esposa não quer, mas eu vou fazer. Eu observo que o meu esposo não está muito aí, mas eu quero. Eu vou pender para esse lado, fazer a vontade de Deus. Eu sei que o meu pai e a minha mãe não estão muito aí, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Eu quero ser aqui nessa terra alguém que venha fazer a diferença. Eu quero ser alguém nessa terra que quando eu partir daqui, as pessoas dizem assim: ele era o nome de Deus. Quando ela partir dessa terra, as pessoas pensem e comentem dessa maneira: ela era uma mulher de Deus, ela era uma pessoa de um bom conselho, de um bom comportamento, ela era uma pessoa que vivia em retidão, ela era uma pessoa que fazia as coisas certas, ela era uma pessoa que agradava a Deus. O brilho dela não estava nos pingentes, nas joias, não estava na vestimenta, mas o brilho dela não era no colar, não era no brinco, não era nas pérolas, não era nisso, mas era no interior, naquilo que ela falava, naquilo que ele dizia, naquilo que ele vivia, na sua fidelidade, na honestidade, na obediência, na submissão. Vivia como o homem de Deus, vivia como a jovem de Deus, vivia como a mulher de Deus. Era uma pessoa de exemplo, de caráter. Sabe, amados, é maravilhoso quando Deus diz assim: ó, tu tens liberdade, existe liberdade na tua vida. Existem dois caminhos, mas você escolhe o caminho de fazer aquilo que agrada o Senhor. E aqui nós vimos nessa noite uma palavra que fala que tudo na nossa vida é lícito, mas algumas coisas não convém que nós venhamos fazer, para que nós não venhamos trazer escândalo.
escândalo. Para que nós não venhamos envergonhar o Evangelho, a palavra de Deus. Tudo é lícito, mas algumas coisas não convêm. Ele disse mais, não edificam. Ele disse mais, não traz crescimento, não vai te trazer bênção, não vai te trazer um bom retorno, não vai te trazer uma boa colheita, porque algumas não lhe convêm. O que o Senhor quer dizer para nós nessa palavra? Que nós temos que, como cristãos, começar a fazer escolha, como nós escolhemos, como as mulheres escolhem o feijão antes de colocar na panela ou em alguma coisa para ser lavado. Assim o cristão precisa, para glorificar a Deus, para agradar a Deus, precisa fazer escolha. Precisa escolher. Por quê, pastor? Nós estamos passando ou vivendo dias em que tudo está passando a ser visualizando de uma forma natural. Tudo é natural. Visualiza-se que tudo é normal, que tudo pode ser praticado, que tudo pode ser feito, porque em nossa volta, no nosso lado, na direita, na esquerda, atrás de nós, na nossa frente, as pessoas praticam. Os dias estão assim. Estamos passando dias em que tudo é normal. É os dias, é os últimos dias que o Senhor Jesus falou que iria trazer um esfriamento espiritual. E a Bíblia diz que para quase todos, quer dizer que é uma boa quantidade de pessoas que iria se esfriar por causa da muita iniquidade. Iniquidade se chama pecado, por causa da iniquidade. O amor iria se esfriar. E quando o amor esfria, irmãos, em qualquer situação, quando o nosso amor se esfria, nós não estamos mais ali para a situação. O que aconteceu. Se o nosso amor por Deus se esfria, se o nosso amor de buscar o Senhor ele começa a se esfriar, nós começamos a fazer as coisas erradas. Fizemos uma coisa errada ali, fizemos outra coisa errada aqui, fizemos uma outra coisa errada acolá, e assim vai indo, um abismo vai chamando outro abismo, e nós começamos a dar escândalo, se acostumamos com tudo. O que nós já fizemos no passado. Se nós não cuidarmos, nós vamos começar a praticar novamente aquilo que nós já praticávamos, devagarzinho, vagarosamente. Se não cuidarmos, nós vamos marchando, mas marchando de volta, marchando para o Egito, não para Canaã, não para Sião de Deus, mas voltando novamente. E aqui a Bíblia fala que nós temos que cuidar. Olha, não vos tornei causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ou seja, quem é a igreja de Deus? Quem é a igreja de Deus? A Bíblia diz que a igreja de Deus é um povo lavado, remido com o sangue do Senhor Jesus. É um povo que honra o Senhor, é um povo que caminha com o Senhor todos os dias.
dia, é um povo que luta como se estivesse numa guerra, todos os dias guerreando contra o pecado para fazer aquilo que agrada aos olhos de Deus. Aqui nós temos um versículo de número 24 que diz assim, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar o motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Marque bem essa palavra, consciência. A consciência é aquela que mostra quando nós fizemos algo que está errado. Existe na vida do verdadeiro cristão o ser chamado Espírito Santo de Deus, mas na vida de qualquer ser humano existe a consciência. E quando nós erramos, quando nós falhamos em alguma coisa, a consciência passa a pesar. A consciência passa a dizer que precisa fazer conserto. A consciência precisa dizer que precisa se fazer ajuste. Pastor, o que a Bíblia está dizendo com isso? Quer ver uma coisa? O que diz ainda no versículo de número 28? Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Agora ouça isso aqui, consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. O que quer dizer isso, irmãos? Imagina, por exemplo, eu vou te dar uma explicação bem simples. Você, o cristão, fazendo algo errado, dando escândalo diante das pessoas. As pessoas observando aquilo que de errado está sendo feito. Até mesmo a Bíblia disse para nós nessa noite, onde ainda houve um questionamento: o que eu posso comer? O que eu não posso comer? O que eu devo comer? O que não devo comer? Qual a liberdade que Deus me dá? A Bíblia diz que o Senhor Jesus falou que... O que ele falou mesmo? Jesus falou alguma coisa sobre isso. O que eu posso comer? O que eu não posso comer? O que é contra a lei de Deus? O que Jesus fala sobre isso? Quando nesse 28 diz assim: porém, se alguém vos disser isso é coisa sacrificada a ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgado a minha liberdade por causa da consciência alheia. Você quer ver uma coisa? Como é que traz escândalo para alguém que está iniciando ou no meio de uma pessoa ímpia? Não é a própria
mas é aquilo que a pessoa está se escandalizando por aquilo que eu estou praticando, por aquilo que eu estou fazendo de errado. Até mesmo a pessoa dizer assim: olha, comer carne, uma explicação bem simples, bem simples. Se alguém sem muita experiência, sem entendimento, dizer para você que você não deve comer carne porque é pecado, a Bíblia nos diz que nós não devemos comer. Por quê, pastor? Porque aquela pessoa nos advertiu, e por causa da consciência vai trazer escândalo para aquela pessoa. E como nós temos que nos preocupar com uma outra pessoa, é melhor que nós deixamos de comer, para que a outra pessoa não venha se escandalizar. Nós lemos aqui que a gente pode comer de tudo que comprar no mercado, tudo, sem ter nenhuma preocupação e nenhuma dúvida. Mas se alguém te advertiu por alguma coisa que você está comendo, é melhor que você não coma. Por quê, pastor? Para não trazer escândalo para aquela pessoa que te admira como um bom cristão, como uma boa cristã, por causa do amor às almas, às pessoas, para que as pessoas não se escandalizem. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia, se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado, afrontado, por causa daquilo que eu dou graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Qual que é a nossa preocupação, pastor? Fazer para a glória de Deus. Por que, pastor, que eu vou deixar de comer uma carne porque alguém disse que não comesse carne e eu vou deixar de comer? Não, eu vou mostrar para ele que eu vou comer e que não vai me fazer nenhum mal e nem trazer pecado. Não vai trazer pecado, mas por causa da consciência daquela pessoa que está se escandalizando, é que traz problema para a nossa consciência. Ou seja, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, quer fazer tudo para a glória de Deus. Qual o pensamento do cristão, pastor? O meu pensamento tem que ser sempre para fazer o quê? Glorificar o Senhor. Pastor, o que quer dizer isso? Eu tenho que ganhar aquele irmão e não perder. Eu tenho que ganhar aquela pessoa que não tem muito entendimento. O apóstolo Paulo disse uma certa feita, ele se fazia igual a eles, mas só se fazia para ganhar alguns para o Senhor Jesus. Uma forma de amor, uma forma de atrair aquela pessoa para Jesus, uma forma, irmãos, de tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Eu não me importo com a outra pessoa. Se a outra pessoa quiser cair, é problema dele. Não é assim que a Bíblia diz. Nós precisamos também, como cristão, se preocupar com uma outra pessoa, para que a outra pessoa não venha se escandalizar com a nossa maneira de agir. Eu queria que os irmãos abrissem comigo nessa noite. Abra lá comigo no livro de Mateus, que diz assim, no livro de Mateus, no capítulo de número
capítulo de número 5 e versículo de número 13, que diz assim, ó: vós, pois, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor e sonso, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora e ser pisado pelos homens. Onde estava sendo falado aqui? Sobre o sal. O sal, aquele sal que, se ele perdeu o sabor, Jesus, ele nos comparou como sal. E ele disse que ele era o sal da terra, ele era a luz do mundo. E ele disse assim, ó: se o sal perdeu o sabor, olha, não presta para nada. Experimente pegar um sal que ele não tenha têmpera. Diz as histórias, os historiadores, que tem um sal no Mar Morto que ele não tinha sabor. Então ele só tinha um valor. Qual que era o valor? Tinha alguns lugares de morro que era escorregadio, e eles pegavam aquele sal que não tinha sabor e eles colocavam naquelas, como é que eu posso dizer, naqueles locaizinhos que se passava ali naquela época, e eles colocavam ali o sal para que passasse por cima, porque daí não escorregava. E não, diz que somente para pisar com o pé em cima, para que não escorregasse, porque aquele sal não tinha sabor, não prestava para mais nada, não tinha sabor. Assim, Jesus fala do cristão sem sabor, sem sal, sem têmpera, né? O cristão, por exemplo, que tinha sabor, que quando conversava com alguém, a pessoa se entusiasmava, a pessoa se edificava, a pessoa crescia espiritualmente, né? Porque falava com... Eu estava falando com uma pessoa esse final de semana, e quando eu falava com a pessoa volta e meia se enchia o olho de lágrima, né? Falando das coisas do Senhor, testemunhando, contando o que Deus estava fazendo, e na medida que a pessoa ia falando comigo, conversando comigo, a pessoa se emocionava, enchia os olhos de lágrima. Por quê? Porque ali estava falando das coisas de Deus, das bênçãos do Senhor. E existem muitos pregadores, irmãos, que falam assim, que antigamente o cristão carregava para vir para a oração, para vir para o culto, carregava um lenço, porque chorava na presença do Senhor, se derramava na presença do Senhor, e ali tinha um lenço, né, para enxugar o seu rosto, para enxugar a lágrima. E assim para os pregadores dos dias de hoje, que o cristão ele já não carrega mais lenço, porque não se derrama diante do Senhor. Não há mais choro, não há mais lágrima, não há mais a alegria por causa das bênçãos do Senhor, não há mais alegria por causa da salvação, não há mais alegria de pensar assim: puxa, já faz 20 anos que o Senhor tem me guardado, olha, já faz 5 anos que o Senhor tem me protegido, olha, já faz 3 anos que eu aceitei Jesus, e Jesus tem trabalhado na minha vida, até aqui tem me guardado o Senhor. Sabe, amado, quando existe em nós essa têmpera,
esse sal, esse tempero do Espírito Santo, a gente sente essa alegria, esse gozo do céu. Quando nós falamos das coisas do Senhor, nós se edificamos, nós se enchemos da graça de Deus, porque nós nos lembramos da bondade, da misericórdia do Senhor. E ele disse assim: ó, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, ou seja, insonso, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Pastor, o que quer dizer isso, irmãos? O cristão verdadeiro, ele tem um brilho, não tem como esconder, não tem como dizer assim: eu vou esconder esse cristão, eu vou abafar esse cristão para que ele não venha brilhar. Não, ele tem um brilho, é algo espontâneo, é algo que se observa. Ele é um homem diferente, é uma mulher diferente, é uma jovem diferente. Por quê, pastor? Porque há brilho, a luz, a presença de Deus. Quando há a presença do Espírito Santo na vida do homem, há o brilho, porque há transformação, há uma vida nova, há têmpera, há sabor da presença do Espírito Santo de Deus. Luz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e assim a todos que se encontram na casa são iluminados. Quer ver uma coisa, irmão? Como é que o Espírito Santo ilumina essa terra? Eu vou te explicar com simples e pequenas palavras. Como pastor, nós somos a luz do mundo? Somos. Jesus falou. É você que tem que saber se sim ou não. É eu que tenho que saber se eu sou a luz desse mundo ou eu não sou a luz. Mas você quer ver como é que o Espírito Santo age para iluminar esse país? Vamos falar em termos de Brasil, né? Vamos diminuir. Vamos falar em termos de cidade. Não, vamos diminuir. Vamos falar de bairro. De bairro, pronto, bairro. Como é que o Espírito Santo, ou como é que Deus, ele faz para iluminar o bairro do Uberaba? Alguém poderia me dizer? Eu gostaria de uma opinião agora. Como é que o Espírito Santo faz para iluminar? Porque ele disse que vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. Como é que o Espírito Santo faz? Quer ver? Eu vou te mostrar. Eu deveria ter trazido algumas coisas aqui, mas eu não trouxe nada. Mas eu vou te mostrar como é que o Espírito Santo faz. Quer ver? Levanta lá na casa do irmão Pedro uma tal de Roseli, ou uma velhinha, ou uma tochinha. Podemos usar assim? Quem não tem muito entendimento fala daquilo que sabe, né? Não tem muita sabedoria, fala daquilo que sabe. Eu vou falar daquilo que eu sei. Uma tochinha lá na casa do Pedro. Aí o Espírito Santo coloca uma outra tochinha lá na casa da Glaci. Aí o Espírito Santo coloca uma outra tochinha lá na casa do irmão Márcio. Aí o Espírito Santo coloca uma outra tochinha lá na casa do irmão Eloy. Aí o Espírito Santo coloca uma outra tochinha aqui pertinho do aviário da Vinci, em cima, melhor dizendo. Aí o Espírito Santo coloca uma tochinha lá na casa do irmão Rosinei. Aí o Espírito Santo coloca uma tochinha lá na casa do
vai de tostinha em tostinha. Como você sobe em cima de como é que se fala? De um forro, porque alguma coisa aconteceu lá, o problema de água, o problema de luz, e você não tem uma lanterna, uma lamparina, sei lá, para fazer isso. Aí o que você faz? Eu fiz isso no final de semana, eu e o pastor Júnior, pegamos uma velhinha e colocamos aqui, uma velhinha e colocamos aqui. Aí pegamos uma velhinha e colocamos mais aqui assim, mas ainda não está, iluminou um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Vamos colocar mais uma velhinha aqui assim, e de velhinha em velhinha vai iluminando, vai ficando com facilidade de ver que há brilho, que há iluminação. É assim, irmão, que o Espírito Santo de Deus faz hoje nessa terra, nesse mundo, de tostinha em tostinha. Ou seja, levanta um naquela casa, levanta outro naquela casa, levanta naquela ali, levanta um naquela lá, e assim ele vai fazendo. Para quê, pastor? Para que nós sejamos a luz. Eu não falei de todos aqui, tá? Eu não falei todos, falei só alguns, só para exemplo. Mas é assim que o Espírito Santo faz. Por quê, pastor? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Ele disse, como ele andava na terra, disse: eu sou a luz do mundo. Depois ele mostrou os discípulos: olha, vós sois a luz desse mundo. Ou seja, ele estava dizendo assim: ó, irmãos lá de São José dos Pinhais, lá naquele lugar que vocês moram, vocês precisam brilhar. Ó, Alto, ali onde vocês estão, ali vocês precisam brilhar. Ó, Glaci e Eromil, aonde vocês estão ali vocês precisam brilhar, porque eu que levantei essa tocha para brilhar. Você consegue entender, irmãos, isso? Você consegue entender que é Deus que faz isso? Que nos levantou para nós brilharmos. Será que nós estamos brilhando? Ou será que a nossa luz está apagada? Aonde está a luz? Onde está a luz, pastor? Será que tem mesmo? A Bíblia diz isso. Ele nos levantou não para que nós fôssemos motivo de escândalo, mas para que nós fôssemos o sal, a têmpera, a luz, o brilho que há na vida de um cristão, de uma cristã. Sabe, irmãos, tem pessoa que você tem prazer de dizer para a pessoa: olha, eu queria falar contigo, gostaria de conversar um pouquinho contigo. Às vezes não temos nem muitas coisas para conversar, mas começamos ali uma conversa e observamos ali que há o brilho do Senhor. Observamos ali que traz aquela pequena conversa edificação. Observamos que às vezes, quando saímos dali junto com aquela pessoa que nós conversamos, que aquela pessoa nos trouxe ânimo, que aquela pessoa nos trouxe fé, que aquela pessoa nos deixou determinada, esperançosa, porque há brilho da presença de Deus na vida daquela pessoa, há brilho de Deus. Porque ela é uma pessoa, ele é uma pessoa confiante em Deus. Ela é uma pessoa que luta no dia a dia para não ser motivo de tropeço, mas para ser sal, para ser luz, para ser brilho, para fazer a vontade do Senhor. Sabe, queridos, eu sempre costumo dizer assim, e quero falar também nessa noite. Deus, Ele levantou muitas pessoas para vir até Ele. Ele disse: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração. Mas primeiro ele disse: vinde a mim. Mas depois ele disse que tinha um outro chamado. Ele disse o quê? Vinde após mim e farei de vós pescadores de homens, de almas. Pessoas que Deus levantou, que eu costumo dizer que não é muitas pessoas, mas para fazer a diferença, para brilhar, para ser luz, para ser o sal da terra, para ser a têmpera. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Eu quero dizer que esse Brasil tem sido temperado por causa dessas pequenas tochinhas que o Espírito Santo tem espalhado por esse Brasil, para não dizer para o mundo. Sabe? Brilho na oração, na intercessão, brilho no jejum em favor das almas, brilho no testemunho, brilho na perseverança, brilho na insistência da perseverança. Eu não largo, faz que nem Jacó, eu não largo o anjo sem ele me abençoar. Tem cristão, irmão, que é assim, hoje está na igreja, amanhã está desviado. Hoje está com a fé lá no auge, amanhã está para baixo, está desviado. Hoje está falando com ousadia, amanhã está falando, parece uma morta ou parece um morto. Que brilho há quando nós não perseveramos com fé, com esperança. Como é que nós podemos falar da palavra de Deus? Como é que nós podemos testemunhar hoje com ousadia e amanhã nós se mostrarmos com a nossa lâmpada apagada, sem têmpera, Às vezes, quer ver uma coisa aqui? Você sabia que às vezes, como cristãos, nós ouvimos cristãos falar a mesma coisa como uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, Não há brilho, não há graça, não há perseverança, Se a pessoa vizinha do lado fosse se espelhar, quem sabe iria fazer pior do que ela já faz. Por quê? Porque não vê transformação, não vê brilho, não vê sal, não vê têmpera, não vê diferença. Sabe por quê que Deus nos levantou para nós sermos o sal, a têmpera e a luz? Para que nós venhamos, através da nossa vida, enxertar a vida das pessoas, essa têmpera, esse brilho, esse falar diferente, essa procedência diferente, esse comportamento diferente, esse novo nascimento que as pessoas do mundo não entendem, mas sabem que alguma coisa aconteceu conosco. Houve alguma coisa nova na vida dela, houve alguma coisa nova na vida dele. Jesus falou que nós éramos o quê? O sal da terra, E a luz desse mundo. Se nós somos a luz, é para brilhar. Se é para brilhar, é para nós fazermos o quê? Atrairmos outros para o Senhor. Nós ouvimos falar assim, puxa, tal pessoa foi lá em casa, esteve lá na nossa casa, e puxa, e tudo mudou, tudo ficou diferente. Sabe, tal pessoa fez uma visita para a gente, e sabe, a gente ficou edificado. A gente não estava bem, estava acontecendo algumas coisas, e a tal pessoa esteve aqui, graças a Deus, está tudo bem, graças a Deus, está tudo certinho novamente. Por quê? Porque a pessoa espalhou o brilho, Espalhou ali a têmpera, o tempero certo, para que aquela pessoa viesse receber
aquele brilho, aquela diferença. Amém? Que nós, irmãos, eu deixo essa palavra para o nosso coração nessa noite, que nós não venhamos ser motivo de tropeço, que nós venhamos entender que todas as coisas são lícitas, mas alguma não convém, alguma não dá certo, alguma não funciona, alguma não traz edificação, e nós precisamos fazer o quê? Classificar, ver o que é bom para nós, o que presta para nós, o que é sadio para nós. E olha, queridos, que se nós formos falar aqui de classificação, tem muitas coisas que tem que ser tiradas. É isso que o Espírito Santo coloca no meu coração. Tem muitas coisas que precisam ser arrancadas, arrancado da nossa vida, para que nós venhamos se encaixar nisso aqui, que algumas não convêm, mas nós passamos a fazer a mesma coisa, mas não convém. Por quê, pastor? Porque traz escândalo, e quando traz escândalo, não traz bênção para a nossa vida. Quando alguém se escandaliza por causa de nós, não traz bênção para a nossa vida. Jesus falou assim, que é melhor, escute bem isso aqui, é melhor que nós pegamos uma pedra de moinho e nós amarramos no nosso pescoço, ou simplificar uma pedra, de um valor mais ou menos de quilo aí, amarramos o nosso pescoço e jogamos aquela pedra que está amarrada no nosso pescoço e jogamos aquela pedra no mar, ou seja, nós vamos junto. É melhor que faça isso de que escandalizar um dos pequeninos dele, que ele chama de pequenino, ele chama de menina dos seus olhos, ou seja, nós somos meninas do olho de Deus. Então é importante que nós venhamos cuidar, para que nós não venhamos trazer escândalo para outras pessoas, que nós não venhamos ser motivo. Quer ver o que o apóstolo Paulo diz assim, não vos tornei causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Paulo falava com ousadia, Paulo falava com autoridade, mostrando que ele era um imitador de Cristo, e que se ele era um imitador de Cristo, eles também poderiam imitar Paulo, porque imitando Paulo, eles seriam também um imitador do Senhor Jesus. Que nós venhamos ser um imitador do Senhor Jesus, e assim nós podemos dizer que nós somos o sal da terra, a têmpera dessa terra, a luz do mundo, aquele que brilha para a glória do nome do Senhor. Eu quero encerrar mostrando aqui, só para tirar dúvida de algo nessa noite. Eu gostaria que você que tem a Bíblia pegasse esse versículo aqui comigo nessa noite, no livro de Mateus, capítulo de número 15, para você tirar dúvida. Amém? Aleluia. Mateus capítulo de número 15. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sempre costumo dizer que a palavra de Deus, ela não traz confusão, ela traz esclarecimento, tá? Então nós queremos trazer um esclarecimento, para que você não fique com preocupação que ela é banal. Mateus capítulo 15 e versículo de número 10, 11, 17, 18 e 19. Mateus capítulo de número 15, você já abriu? E versículo de número 10 diz assim, estou lendo:
E tendo convocado a multidão, disse-lhe, vamos começar no 9, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E tendo convocado a multidão, disse-lhe, ouvi e entendei. Vou repetir o 10. E tendo convocado a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Não aproximando-se dele, então aproximando-se dele os discípulos, disseram, sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda a palavra que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Olha o 14, deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Olha o que diz no 15, então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Então Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é que contamina o homem. Por quê? Do coração procede maus desígnios, homicídio, o adultério, a prostituição, o furto, os falsos testemunhos. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, ou está dizendo para nós essa noite? Que nós podemos o quê? Comer de tudo, né? O homem pode comer de tudo. Por quê, pastor? Porque aquilo que entra na tua boca vai para o estômago e depois vai para lugar escuso, ou seja, é lançado fora. O que faz mal é aquilo que sai do coração do homem. Aquela palavra que sai de dentro para fora é aquela que faz mal, mas não aquilo que entra da boca para dentro. Pastor, o que eu posso comer? É só uma explicação aqui, tá? É só uma explicação. O que eu posso comer e o que eu não posso comer? O que a Bíblia me condena ou o que a Bíblia não condena? Jesus falou que tudo nós podemos comer, porque aquilo que entra no nosso estômago não é aquilo que faz mal para a nossa alma. Amém? Aquilo que entra para o nosso estômago não é aquilo que faz mal para a nossa alma. O que faz mal para a nossa alma é aquilo que sai de dentro para fora, que nós lançamos para fora, ou aquilo que está no nosso coração, que é muitas coisas, e uma dessas é o adultério. O que mais? Porque do coração procede os maus desígnios, o homicídio, o adultério, a prostituição, o furto, os falsos testemunhos, a blasfêmia, isso é que está lá no coração. Mas aquilo que entra no estômago não faz nenhum mal para a nossa alma. Amém? Somente um esclarecimento para que você possa entender que o que nós comemos não faz mal. O que faz mal é aquilo que sai do nosso coração. Quando Jesus falou que não desse escândalo, por comida ou por bebida, ele estava dizendo assim que nós temos que cuidar com uma outra pessoa, para que a pessoa não venha se escandalizar e sair da vontade e da presença do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite e receba a pastora Márcia para postar mais para o Senhor.